Ainda hoje, apesar do GLPI ser autoexplicativo, tem muita gente que fica na dúvida quando instala, assim que instala o GLPI, por onde começar e como fazer essa parte inicial de cadastramento ser menos chata, né? Porque a parte inicial é complicada. Tem muita gente que passa muito tempo na parte da instalação, só que essa parte, acreditem, é a parte mais besta e simples de todo o processo do gerenciamento de uma ferramenta para uma central de serviços como o GLPI, por exemplo. Então, a parte de instalação é a mínima. O ideal é que vocês focassem muito mais na parte de cadastramento do que nessa pressa de começar a abrir chamados. Quero logo abrir chamada, a pessoa já vem logo aqui e abrir chamado. Quando termina de instalar a ferramenta, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é abrir o chamado para ver. Só que aí a pessoa se depara com um monte de detalhes que ela nem sabia que ela ia ter o trabalho, né? Você precisa de uma entidade, você precisa de uma empresa para poder abrir o chamado em nome dela. Essa empresa ela tem que ter as informações dela, né? Então você tem que cadastrar uma empresa para conseguir abrir o chamado. Você precisa cadastrar uma categoria para poder abrir o chamado. Você não tem declarado ainda urgência, nem impacto, nem prioridade. Você não tem nada em relação a tempo no seu sistema. Você não tem os requerentes que você precisa cadastrar para conseguir abrir chamado no nome de um determinado cliente e no nome de uma determinada pessoa. Você não sabe quais vão ser as equipes que vai visualizar esse chamado, que vai observar esse chamado, para poder um desses técnicos de cada equipe atender a cada chamado. Assim como você também não sabe quem é o técnico que vai atender. Então, eu vou falar um pouco sobre o processo de cadastramento de um novo cliente no GLPI. Vamos focar aqui nessa parte. Eu vou pegar aqui a primeira etapa, que é configurar a empresa. Então, repare que eu coloquei dividido em três grupos aqui, mas é claro que pode ter muitos mais do que esse. E essa não é a única forma de cadastrar isso aqui. Isso aqui eu já mostrei no canal, inclusive. Toda a parte de configuração da sua empresa e da empresa do seu cliente, podendo ainda ter uma terceira etapa, que é o cliente do seu cliente. Então tem o prestador, que é você é um prestador de serviços. Você tem o cliente e você tem a ponta final, que também é um cliente. Olha para isso que coisa. Então, o cliente de seu cliente, ele também pode ser cliente seu ou não. Às vezes você presta serviço para um cliente e esse cliente tem um cliente também. Não necessariamente os dois são clientes seus, mas você tem que considerar todos eles no seu sistema geralmente. Então, tudo que diz respeito a clientes, você vai vir aqui em entidades. E nesse modelo de negócio que eu estou falando com vocês aqui, você consegue cadastrar a sua empresa, você consegue cadastrar a empresa de seu cliente, ambos são entidades, você consegue cadastrar as unidades que cada cliente seu tem. Digamos que seja um posto de gasolina que ele tem uma unidade em São Cristóvão, outra na Brasil Gás e outra na Paralela. São três unidades do mesmo cliente. Então, você é uma entidade, o seu cliente é uma entidade, a unidade do seu cliente também é uma entidade e os setores das unidades do seu cliente também são entidades. Isso se você for considerar uma das lógicas de negócio do GLPI. Tem várias. Então, o que é que você pode fazer por dentro de um cadastro de um cliente aqui? Vamos pegar o exemplo, o Colégio Dom Avelar. Repare que dentro dele eu tenho um nome, eu tenho uma filiação. Bom, ele é filho de GLPI Salvador. Por quê? GLPI Salvador é a minha empresa e aqui é o meu primeiro cliente que eu estou cadastrando. Então, dentro desse cliente eu posso ter unidades e setores. Então, se eu vim aqui em unidades, ele vai me mostrar que esse cliente aqui, Colégio Dom Avelar, ele tem três entidades que são relacionadas a ele. Mas repare que não são entidades de unidade. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu coloquei setores. Então, só tem um colégio Dom Avelar só. E dentro dele eu tenho uma entidade que é referente ao setor de administração, uma para diretoria e uma para recepção.
Isso aqui é só um exemplo, tá? Poderia ser qualquer coisa. Deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui tá tirando a minha atenção, velho. Bota esse aqui embaixo. Então repare que eu tenho aqui um cliente e eu tenho 3 setores dentro dele. Aqui dentro poderiam ter unidades e poderiam ter setores. Além disso, eu posso cadastrar todo um painel de informações em relação a ele. Eu posso declarar um número de negócios que eu vou usar para chamar ele em certas ocasiões. E-mail, telefone, endereço. Toda essa parte aqui de dados sobre o cliente eu posso fazer aqui. Eu posso também personificar as notificações que eu vou enviar para esse cliente. Tudo isso aqui é autoexplicativo. Eu posso definir regras que vão ser aplicadas só a esse cliente também. Então, estou só passando uma pincelada por cima do que você pode fazer com a aba de administração entidades. Inclusive, a gente chama de entidades aqui, mas você pode mudar nos arquivos core do GLP, você pode mudar a nomenclatura disso aqui, ou então usando os arquivos de tradução. Então, cliente já passamos por cliente. Qual é o próximo? Configurar o seu atendimento. Pô, como é que vai ser o atendimento de minha empresa? O que é atendimento, Adriano? Atendimento são grupos técnicos, perfis e usuários. Então, ainda aqui dentro, perceba que a gente tem um menu para grupos técnicos, a gente tem um menu para perfis e tem um menu para usuários. Dentro de cada um, eu já vou dizer o que é possível fazer de principal. Não significa que só dê para fazer isso, tá? Eu vou deixar essa lista completa aqui na descrição do vídeo. Então, dentro de grupos, a gente consegue definir qual tipo de ator. Então, repare que eu tenho... Vamos pegar, por exemplo, aqui o grupo infraestrutura. O que é tipo de ator, Adriano? Se você for no ticket, você vai perceber que dentro do ticket a gente tem uma área com 3 atores. Isso aqui é importante que você entenda para que serve os atores do ticket. Requerente geralmente é quem precisa do serviço, é quem está abrindo o serviço com você. Tem empresas que têm modelo de negócio que o cliente sempre vai ser um e-mail, não vai ser um usuário, por exemplo. Outras, cada cliente vai ter um usuário que vai acessar a ferramenta e abrir. Em outras, o usuário vai abrir por WhatsApp, então vai vir o número dele aqui. O requerente ele pode ser definido de diversas formas, mas entenda que esse ator aqui é o ator que está precisando do atendimento. E ele, por exemplo, pode entrar em contato por telefone com um técnico de sua empresa e o técnico abrir chamado. E aí você vai escolher se o técnico vai abrir chamado no usuário dele ou no usuário que seja referente ao cliente de fato. Ou até, por exemplo, colocando o e-mail do cliente, adriano@gmail.com. Repare que esse e-mail não existe no meu GLPI, mas ele automaticamente transforma em link. Por quê? Porque ele vai enviar mensagens para esse e-mail aqui. Então, não necessariamente o requerente precisa ser um usuário. Eu posso colocar um e-mail de uma pessoa qualquer aqui que nem tem a relação no GLPI que ele vai adicionar. E essa pessoa vai ser notificada do chamado que está sendo aberto. Então, o ator requerente é quem precisa do serviço. Ator observador, nessa regra de negócio que eu estou mostrando para vocês, tem várias, é importante frisar isso, é a equipe que esse chamado vai cair. Então, digamos que eu tenho uma equipe de super admin onde eu tenha 3 colaboradores. Quando eu gerar o chamado está em novo. Ninguém atendeu ainda. Ele caiu na mesa super admins e um dos meus 4 técnicos que são super admins, um deles vai escolher isso aqui e vai iniciar o atendimento. E aí, quando ele inicia atendimento, ele usa o terceiro ator do ticket, que é o ator atribuído. Então, a gente tem o ator do cliente, o ator da mesa de quem vai atender o chamado, que tem vários técnicos dentro, e o ator que é o técnico que vai atender o chamado. Então, ele deu play e iniciou o atendimento. Imediatamente, o SLA de atendimento inicial, ele para e aí começa a valer só o de solução. Não que antes já estava valendo também o de solução, tá? Mas esse SLA de atendimento é o momento até o cara associar o chamado. Então, esses são os atores do ticket. Então, o grupo você consegue definir qual tipo de ator que o cara pode ser. Se ele vai ser requerente, observador, atribuído. Então, se eu botar não aqui, o cara já deixa de aparecer em um desses campos aqui. É para isso que servem os grupos no GLPI.
Perfis é o que o cara pode ou não fazer dentro da ferramenta. Talvez seja a área mais importante de todas. Então, no que diz respeito a ticket, problema e mudança, tudo fica aqui dentro de assistência. Você marca o que ele vai poder fazer no sistema. Você vai poder criar, ver, deletar. E aí tem aqui a parte de chamados, eu tenho a parte de acompanhamentos, que são os comentários, eu tenho a parte de validações e eu tenho o equivalente à parte de problemas e mudanças. Tem várias outras partes aqui que eu já expliquei isso em vídeos separados, tá? Então já foi a parte de usuários. O que a gente vem? Já passamos por cliente e por atendimento. Agora a gente tem que definir o tempo que a gente vai ter de atendimento na ferramenta. Tudo isso aqui eu já fiz vídeo separado, tá? Eu tenho que correr por conta do tempo que eu tenho de gravação. Já foi 10 minutos, já só tem 5 minutos. Então o tempo você vai vir aqui em níveis de serviço e vai criar os níveis de serviço para atendimento e para a solução. Repare que você define o tempo neles. Então em configurar níveis de serviço você vai definir os tempos de atendimento. E aí tem o SLA de atendimento, o SLA de solução e o calendário. Calendário é isso aqui, ó. Se você apertar aqui nesse i de informação, você vai ver que tem um calendário de sua empresa. São os dias que ela funciona. Então você vai definir aqui qual é o horário de início e de final do expediente de todos os dias. Essa é a parte de tempo. Não vai dar tempo de fazer tudo, não. A parte de e-mail, eu vou explicar por aqui mesmo, tá? A parte de e-mail é a parte de configuração da SMTP. Quem envia, quem recebe, quando é enviado e quando é recebido, se é ação automática ou não. Tudo isso é definido na parte de configuração de e-mail. A gente tem um sistema de notificações aqui que fica separado, já expliquei como habilitar. E a gente tem a parte de destinatários, que é quem recebe os e-mails no GLPI. Também já expliquei isso. A parte de categoria, modelo de chamados e regras também tem explicação no canal. É porque o vídeo eu tenho que fazer o vídeo curto, é foda. Não dá pra falar tudo que eu sou prolixo, velho. Mas enfim, é só para vocês entenderem qual é a lógica de cadastramento de um cliente. Depois eu faço um vídeo mais elaborado sobre isso.